Quando a gente fala sobre reduzir o imposto de renda na Irlanda, quase sempre a primeira resposta é invista na sua aposentadoria na previdência privada. E sim, investir na pensão continua sendo uma das formas mais inteligentes de pagar menos imposto e, de quebra, construir um patrimônio sólido para o futuro. Mas, e se existisse uma maneira de investir fora da sua pensão e ainda assim receber até 50% de volta em créditos fiscais? Pois é, essa alternativa existe e está escondida nas entrelinhas da legislação tributária irlandesa. Ela se chama Employment Investment Incentive Scheme, ou simplesmente EIS. Um programa criado pelo governo irlandês para estimular investimentos em empresas locais e, ao mesmo tempo, oferecer um dos incentivos fiscais mais generosos do país. Hoje, você vai entender como esse sistema funciona, quem pode participar, quais são os riscos envolvidos e, claro, como é possível reduzir o seu imposto em até metade com um único investimento. Mas a pergunta que não quer calar é: será que realmente vale a pena colocar o seu dinheiro nisso? Vamos por partes. O EIS é essencialmente uma forma de canalizar o capital privado, ou seja, o dinheiro das pessoas físicas e investidores, para empresas irlandesas em fase inicial. As famosas startups ou negócios locais que ainda estão crescendo. A lógica é simples: investir em uma empresa nova é muito mais arriscado do que aplicar em fundos indexados ou contribuir para a sua pensão, que tem segurança e retorno previsível. Então, para compensar esse risco adicional, o governo oferece um reembolso de imposto que pode chegar a 50% do valor investido. Isso significa que o governo está literalmente compartilhando o risco com você, investidor. Funciona assim: se você investir, por exemplo, 25 mil euros em uma empresa qualificada pelo EIS, pode reduzir o seu imposto de renda em até 12.500 euros. Na prática, o seu investimento real, o que realmente sai do seu bolso, seria de apenas metade. E o limite anual é alto, até 1 milhão de euros por ano. Ou seja, um investidor com alta renda poderia economizar até 500 mil euros em imposto em um único ciclo fiscal. Pense nisso como uma forma do governo dizer: quer ajudar empresas irlandesas a crescerem? Tudo bem, nós dividimos aqui o risco com você. Mas, como toda boa oportunidade fiscal, o EIS tem regras e faixas diferentes de benefício que variam de acordo com o tipo de empresa. O nível de alívio fiscal depende da fase de desenvolvimento da empresa. Empresas que ainda não têm faturamento, conhecidas como as pre-revenue, oferecem um benefício máximo de 50% de desconto. Se a empresa gera receita, mas ainda está nos primeiros 7 anos após a primeira venda comercial, o desconto cai para 35%. E, se for uma empresa mais madura, que está apenas expandindo ou lançando um novo produto, o benefício é de apenas 20%. Em resumo, quanto mais jovem e arriscada for a empresa, maior o incentivo fiscal. Mas nem todo mundo quer escolher empresa por conta própria. Afinal, analisar balanço, validar planos de negócio e entender o risco de cada startup não é uma tarefa simples. E é aqui que entram os fundos de investimentos especializados em EIS. Um exemplo é a Quintis Capital, uma das principais gestoras da Irlanda, com quase 2 décadas de experiência no setor. Ela administra um fundo autorizado pelo Revenue Commissioners, o órgão fiscal irlandês, e segue um processo bem estruturado. Primeiro, o investidor vai aplicar lá no fundo. Depois, o fundo vai pegar esse dinheiro e investir de 3 a 5 empresas diferentes, reduzindo o risco de depender de apenas um único negócio. Em seguida, o investidor vai solicitar o reembolso de 50% do imposto diretamente ao revenue. Durante 4 anos, o fundo é gerido profissionalmente, com auditorias e relatórios regulares. E no fim do período, o investidor recebe o capital investido em um retorno fixo, conhecido como um cupom, caso o desempenho seja positivo dessas empresas na qual o fundo investiu. As empresas que a Quintis Capital investe geralmente atuam em setores tangíveis, como creches, casas de repouso, hotéis, fazendas solares e infraestrutura social. Negócios com ativos físicos e impacto real nas comunidades locais. Só que, por ser literalmente a maior do ramo, ela não permite investimentos menores que 25 mil euros. Além disso, é claro que existe risco e precisamos conversar um pouco mais sobre ele. O investimento é ilíquido, ou seja, o dinheiro fica travado por pelo menos 4 anos. E, se o negócio não der certo, parte do capital pode ser perdido. Por outro lado, o benefício fiscal de 50% reduz bastante esse risco. Por exemplo, imagina que você investe 100 mil euros. Logo no início, existe uma entrada de 3% que vai ser equivalente a 3 mil nesse nosso cenário. Ou seja, o total desembolsado pelo investidor é 103 mil euros.
mas após o benefício fiscal, o custo líquido cai para 53 mil euros. Agora, suponha que depois de 4 anos o fundo gere um retorno total de 120 mil. Na saída, há uma taxa de 2%, o que equivale a 2.400 euros. No final, você teria cerca de 14.600 euros de lucro líquido, além de 50 mil economizados em impostos. Na prática, é como se você tivesse obtido uma taxa de retorno de aproximadamente 17% ao ano, considerando o abatimento fiscal. É o tipo de investimento que une inteligência tributária com propósito econômico. Porque, enquanto você economiza imposto, ajuda empresas locais a crescerem e gerarem cada vez mais empregos. Mas e se você está ouvindo tudo isso e pensando, ok, entendi, mas 25 mil euros ainda é muito alto para mim, eu não consigo investir isso? Pois é, e é aqui que entra uma alternativa que vem ganhando força. Os investimentos via crowdfunding EIS. As plataformas de crowdfunding permitem que pessoas comuns com orçamentos menores também participem dessa metodologia de investimento. A principal diferença é o valor mínimo de entrada. Em vez de 25 mil euros, você pode começar a investir a partir de 250 euros. Essas plataformas funcionam como um ponto de encontro entre as startups e os investidores individuais. E o processo é literalmente todo online. Você escolhe o projeto, faz o aporte e, se ele for aprovado, recebe os mesmos benefícios fiscais do EIS tradicional. Existem várias plataformas ativas na Irlanda que oferecem esse tipo de investimento. Uma das mais conhecidas é a Spark Crowdfunding, especializada em EIS, com investimento mínimo de 250 euros e taxa de 6% sobre o seu lucro. Entre os projetos já financiados estão startups como a Willow, Birderbox e Zip Mobility, que atuam em segmentos como tecnologia e bem-estar. A próxima é a CrowdCube, uma plataforma britânica de grande porte, também disponível para investidores irlandeses. Lá o investimento mínimo é parecido, cerca de 250 euros, e as taxas variam entre 1,65% e 5% do lucro. Ela já hospedou campanhas de marcas conhecidas como a House My Dog, a Syllab Lab Distillers, mostrando que o EIS pode financiar tanto startup quanto empresas tradicionais. A Seeders é outra gigante desse setor. Também opera com aportes a partir de 250 euros e cobra taxas próximas de 1% mais 7,5% sobre os seus lucros. Ela é ideal para quem quer testar o modelo e investir pequenas quantias em várias empresas ao mesmo tempo. E ainda a Green Crowd, voltada para projetos sustentáveis, energia solar, biomassa, infraestrutura verde, com aportes mínimos de 10 mil euros, mas sem cobrança de taxa sobre o lucro. A grande vantagem dessas várias plataformas aqui é o acesso facilitado. O processo é rápido, todo digital e muitas vezes o pagamento pode ser feito via cartão. O dinheiro só é efetivamente transferido do seu cartão para a empresa quando a campanha atinge a meta de captação, o que reduz o risco de projetos que não saem do papel de fato. Por outro lado, o investidor precisa estar ciente de que o crowdfunding tem menos proteção e diversificação do que um fundo profissional, como o caso da Quintis Capital. Aqui, você precisa escolher diretamente as empresas nas quais você vai investir, o que pode trazer grandes retornos, mas também maiores riscos. Se uma das startups não der certo, você pode perder parte ou todo o seu dinheiro investido. É por isso que nós, especialistas, recomendamos você diversificar. Em vez de colocar 2.500 numa única empresa, por exemplo, é melhor investir 250 euros em 10 startups diferentes, espalhando o seu risco. Ou então, contar com uma consultoria personalizada que vai te ajudar nesse processo. E se você quiser que eu seja essa pessoa, basta clicar no link aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado para agendar uma reunião gratuita comigo agora mesmo. Agora vamos dar uma resumida em tudo isso aqui. Fundos como o Quintis Capital é indicado para quem busca segurança, gestão profissional e um investimento mais robusto, com um aporte mínimo lá dos 25 mil euros e já te garante que todos os seus investimentos te darão os 50% de retorno lá da questão fiscal. Já o crowdfunding é a opção mais acessível e flexível, ideal para quem quer começar pequeno, testar esse modelo e aprender na prática como funciona o investimento em startups irlandesas, mas que exige que você diversifique por conta própria e também verifique em qual estágio está aquele investimento, aquela empresa, para saber o quanto você vai poder estornar de imposto quando você fizer essa aplicação. Ambas as opções oferecem investimentos que dão o mesmo benefício fiscal. O que muda é o perfil do investidor e o apetite ao risco. Depois de entender as alternativas, é importante saber que o EIS tem regras de prazo. Para aproveitar o benefício referente ao imposto de 2025, o investimento precisa ser feito até 31 de dezembro de 2025. E, no caso, a Quintis Capital geralmente encerra as inscrições em meados de dezembro, então é bom você se planejar com bastante antecedência. Quem investir até essa data poderá solicitar o reembolso fiscal já em janeiro de 2026, assim que entregar a declaração do imposto ao Revenue. Mas um detalhe importante de ser dito: as empresas que recebem investimentos via EIS precisam manter critérios de elegibilidade durante 4 anos.
Caso descumpra essa regra, o benefício fiscal pode ser revogado, o chamado clawback. Por isso, é altamente recomendável contar com o apoio de um consultor ou de um contador tributário antes de você aplicar. No caso da Quintus Capital, por exemplo, todas as empresas passam por análises financeiras e jurídicas detalhadas. Há monitoramento trimestral, auditorias e visitas presenciais. E o plano de saída, conhecido como Exit Strategy, é definido logo no início e revisado 2 anos antes do vencimento, o que dá mais previsibilidade ao retorno. O fundo opera investindo em ações resgatáveis, que são recompradas pelas próprias empresas no final de cada ciclo, usando o fluxo de caixa e financiamentos. É um modelo que limita o seu ganho máximo, mas também controla o risco de perda total, algo raro em investimentos em empresas emergentes. O Employment Investment Incentive Scheme é, sem dúvidas, uma das ferramentas mais interessantes e subestimadas da Irlanda. Ela não é apenas um investimento, é uma forma de reposicionar o seu dinheiro dentro do sistema tributário. Em vez de você pagar imposto e ver o seu dinheiro sumir nos cofres do Estado, você redireciona parte dele para negócios reais com potencial de crescimento e impacto positivo na sociedade. Mas não é para todo mundo. Ele faz mais sentido para quem tem renda anual acima dos 80 mil euros, já maximizou as contribuições para a pensão privada, recebe renda de aluguel, de ações, bônus ou opções de empresa, ou é um empreendedor e quer reduzir a sua carga tributária de forma legal e eficiente. Se esse ainda não é o seu caso, não se preocupe. Você pode começar pequeno só para você testar e deixar para alocar mais do seu capital quando você estiver dentro dessas categorias. Coisa que não deve demorar a acontecer, especialmente se você assiste todos os nossos vídeos gratuitos aqui do canal. Mas para que eu possa continuar trazendo esses vídeos para você, eu preciso te pedir para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo o que você achou desse conteúdo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas interessadas nesse assunto para que ele chegue em cada vez mais pessoas e o canal possa crescer. Posso contar com essa sua ajuda? Agora, se você quiser continuar aprendendo sobre investimento na Irlanda, eu vou deixar uma playlist que pode te ajudar aí na tela e eu te aguardo por lá. Valeu e tchau, tchau!